Shalom, shalom, glória a Deus pela sua vida que você está aqui. Estamos em mais um devocional. Hoje aqui, 1 Coríntios capítulo 9. A gente vai já estudar a palavra e ouvir o que o Espírito Santo tem para nos falar. Mas antes eu queria te dizer uma coisa. Você é princesa do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus, a protegida do Senhor. Então vamos agradecer, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu te convido a gente orar. Então nesse momento coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e vamos orar. Querido e amado, poderoso Deus, Tu és santo, Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas. Tu és, Senhor, a nossa prioridade de vida. Senhor, amamos a Ti, Senhor. Obrigada, Deus, por nos resgatar, Senhor, das trevas, Senhor, por nos trazer para o reino de luz. Obrigada, Pai querido, celestial e amado, por nos amar primeiro, por nos amar tanto, por dar seu único filho para morrer por nós. Obrigada, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito e ainda que o Senhor fará. Nós queremos te agradecer e bendizer o teu nome e declarar que tu és o Deus de nossas vidas, que não existe nenhum outro, que tu és o Rei dos Reis, tu és o Príncipe da Paz, tu és o Leão da tribo de Judá, tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o grande eu sou, o grande eu sou. Obrigada, Senhor. Nesse dia em especial te pedimos, Senhor, que nos ministre a Tua palavra, que tire, Senhor, as escamas dos nossos olhos, que arranque, Senhor, as nossas vendas espirituais, que possamos Te ver, Te ouvir, Te sentir, estar mais próximas de Ti, Senhor, que possamos, Senhor, ter um contato maior contigo, com a Tua palavra, que possamos ter entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Então vamos aqui, capítulo 9 do livro de 1 Coríntios, que fala sobre os direitos de um apóstolo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daquele que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos no Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Bom, a gente sabe, porque Jesus curou a sogra de Pedro, Então Pedro, ele estava em Jerusalém com os 12, mas algumas vezes ele viajou e levava a esposa, levava a família ali nas viagens missionárias. É isso que o apóstolo está falando. E como também ele é apóstolo, ele está falando dos direitos que tem, como apóstolo. E que ele fica assim, muito feliz de saber que na cidade de Corinto ele esteve ali, ele ganhou aquelas vidas, ele consolidou aquelas vidas, E que as pessoas quiserem julgar, ele sabe quem ele era em Deus, o que ele faz na obra do Senhor, Versículo 7. Quem serve como soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não. É certamente por nossa causa que ele diz, sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais escolhermos as coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho.
Eu imagino, né, como nos dias de hoje as pessoas ficam ali, vai encher o dinheiro, vai encher o bolso do pastor, né? Já vai pra igreja pra dar dinheiro pro pastor, né? Então eu imagino que Paulo tá falando também com essa galera aqui, né? Dos coríntios aqui, que de repente ficavam falando, será que ele não tem direito de viver do que ele faz? Então ali, para Paulo é um grande prazer falar do evangelho, né? É a missão dele, mas ele também pode receber ofertas por isso, não tem problema nenhum. Se ele está trabalhando na obra do Senhor, ele também pode ali receber do Senhor em coisas materiais. E ele está explicando isso aqui para a galera. Versículo 15. E hoje em dia também é assim, né? Muitos missionários, né? Eles necessitam de ofertas para as missões. Pastores também, né? E a palavra fala, né? A gente vê no Velho Testamento, trazei os dízimos para a casa do tesouro, né? Para a manutenção do templo. Então, assim, cada local tem seus custos. Não só custo do local, de impostos, de água, de luz, mas tem muitos custos ali por dentro para o negócio funcionar. Então, assim, eu e você, nós precisamos mesmo estar ajudando, estar mantendo. Mais do que isso, a gente precisa ser fiel ao Senhor. O Senhor fala muitas vezes na Bíblia, aliás, sobre dinheiro, ele fala muito mais do que qualquer outra coisa. Se eu não me engano, eu fiz uma pesquisa, eu não lembro agora a quantidade de vezes que aparece a palavra dinheiro, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, assim, isso não é um problema para Deus. Isso não pode ser um problema para mim, para você. Então, nós precisamos sim ali, primícia, dízimo e oferta, estarmos ali diante de Deus de mãos limpas, de coração puro, de mente pura, estarmos ofertando com amor, com alegria, porque se não for assim, Deus nem recebe. Então tire toda a dúvida do seu coração, tire todo o peso do seu coração e seja fiel ao Senhor. Amém? E não porque Deus precisa, porque Deus não precisa de nada de mim e de você, mas porque eu e você precisamos. Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos da fidelidade, nós precisamos estar ali disciplinadas, estarmos ali diante de Deus realmente com o coração limpo, com a mente limpa. Então quem precisa é eu e você. E as promessas que tem para isso é para mim e para você, porque as primícias é algo que a gente está devolvendo ali o primeiro para Deus, né? Tá dando, tá ofertando ali o primeiro de tudo para Deus. Os dízimos, Deus diz que ele ali ele protege nossas finanças do gafanhoto, do devorador, do migrador, do destruidor, né? Sabe quando você recebe salário e não sabe o que fez com ele? Que voou, você não sabe nem para onde foi. Muitas vezes é o migrador, é o gafanhoto, é o destruidor, né? Que estão ali tocando. Sabe quando você tá com dinheiro, mas de repente o carro quebra, a geladeira pifa, a televisão para de funcionar e as coisas ali começam a acontecer, você tem que ficar gastando dinheiro. Ou então é uma doença que tem que comprar muitos remédios. Pois é, o devorador, muitas vezes é o migrador, o devorador, o destruidor. Então, o gafanhoto ali nas nossas vidas, porque a gente não consegue ser fiel nos dízimos, né? E as ofertas, então, nos dízimos tem essa promessa da proteção. Que por mais que você esteja ali, Senhor, esse seria o dinheiro para tal coisa, eu precisaria muito dele, mas eu quero ser fiel a Ti, eu entrego aqui nas Tuas mãos. E Ele promete proteger suas finanças com a sua fidelidade. E sobre as ofertas, é aí que vem a multiplicação. Toda vez que eu oferto, a oferta, ela multiplica 30, 60 e a 100 por 1. Então que seja assim na sua vida, que multiplique a 100 por 1. Paulo não precisa ficar se explicando aqui, mas ele está falando com os coríntios, ele está falando hoje comigo e com você também. O quanto nós precisamos ter esse entendimento sobre o que nós precisamos fazer para nós mesmos, sobre recebermos as promessas do Senhor e sobre estarmos ali tranquilas em relação a isso. Isso não pode ser um peso na sua vida, isso não pode ser um problema na sua vida. Então, coloque diante de Deus, ore e fale com Ele, porque Ele vai tratar, curar e te libertar sobre as finanças, em nome de Jesus. Transformar numa excelente administradora, para a honra e glória dEle. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 15. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas.
Eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. E para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para que os que estão sem lei, torne-me como sem lei, embora não seja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. E para com os fracos eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Eu tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser como participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Uau! Jesus, ele já iniciou, né? E ele já terminou essa corrida que agora eu e você, nós estamos. Então, a gente não foi deixado nesse jogo sem estratégia. E Paulo está falando justamente aqui sobre essa corrida, sobre essa maratona de sermos cristãs, de estarmos ali querendo estar ligadas, conectadas com o Senhor. E não é fácil, de fato. E o próprio Jesus falou isso, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele já venceu, ele já passou por isso. A gente está nesse jogo, a gente está nessa maratona, mas não sem estratégia. Ele nos deixou o que tinha de mais poderoso, que é o Espírito Santo. Ele prometeu estar conosco todos os dias de sua vida. Então eu e você, nós não estamos desamparadas. Paulo falou de uma das estratégias dele aqui, né? Que foi justamente com fraco eu me fiz fraco, com forte eu me fiz forte. E ele foi ali, quem está debaixo da lei, eu me coloquei ali debaixo da lei. Eu me tornei judeu para ganhar os judeus. Então nós precisamos de estratégias mesmo. Sermos estrategistas para ganhar almas, para ganhar vida. Se você ainda não sabe o seu propósito aqui na Terra, esse é o nosso propósito coletivo. Quando Jesus estava subindo aos céus, a última palavra que ele falou foi justamente isso. Para mim e para você, é o último capítulo do livro de Mateus, Mateus 28, 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faça discípulos. E aí ele faz a promessa, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você ainda não sabia desse propósito, é um propósito geral, para mim e para você, de irmos, pregarmos o evangelho. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Agora existe um propósito específico, que aí é você e Deus. Aí você fala com Deus, porque Deus ele te designou para algo especificamente que eu não posso fazer. E o que ele tem para mim, você também não pode fazer. Meu marido, meu filho não podem fazer por mim. Somente eu. Então, assim, que a gente pegue ali o ID de Jesus, avance, fale do Senhor, fale do que ele fez por você. Conte o seu testemunho, porque é isso que vai começar a ganhar vidas, a restaurar a fé das pessoas. Então conte, fale em nome de Jesus o que ele tem feito por você. Amém? Grande beijo e até o próximo capítulo.